volta, o Rap Show na área, deixa o like, se inscreve e ative o sininho de notificação. Um ambiente diferente, tô aqui curtindo com a família, mas não posso deixar você sem notícia no oferecimento da Bot Internet, a internet que não trava. Quem exige qualidade, exige Bot Internet, o link tá na descrição. Atendemos Belo Horizonte e região metropolitana. Meu amigo, aqui na Folhas Bordado você vai encontrar tudo que você precisa de bordado para bonés, para também as camisas de eventos, tudo isso à sua disposição. Todas as camisas do Hoje Tem Galo e do canal do Rap Show são feitas na Folhas Bordados. O link tá na descrição. Primeiro andar do BH Shopping, em frente ao Carrefour. Aqui na Desembola eu desembolo pra você, parcelando de 12 a 18 vezes o crédito que você tanto necessita. O link está na descrição. E detalhe importante, tá? Em qualquer lugar do Brasil eu te atendo, aonde você estiver de maneira online. Em Belo Horizonte vou até você. Pode confiar que é meu irmão Daniel quem faz. Precisou de grana? Corre pra Desembola. Matê, a bebida do carnaval do Brasil. Aqui é mate, guaraná, rum e limão. Não jogue fora essa oportunidade. Uma bebida deliciosa que você encontra nos melhores supermercados e institutos. Céspedes, calvície tem solução, tá? E a solução é transplante capilar do Instituto Céspedes. Eu era conhecido como Cabelinho de Pombo, Rap Calvo e Rap e Careca Show. Todos esses apelidos se foram porque fiz o transplante capilar 10 anos mais jovem. Gente, desculpa aí a falta de qualidade da imagem, mas cara, aqui é muito escuro onde dá pra gravar sem aquela barulheira toda. Então peço perdão a vocês, mas as notícias, o conteúdo tá saindo aí do jeitinho que você precisa e do jeito que você gosta. Bora falar de Galo e bora começar com o primeiro tema, tá, galera? Que é pra falar aí sobre ele. Lucas Gonçalves, ontem, logo depois do jogo, falou sobre as estratégias utilizadas, o que ele viu do jogo. Então bora ver o que ele disse, gente, saca só. Não, é um pouco diferente, tá? A nossa ideia, para começar, foi construir com uma linha de 4 e 2 volantes, tá? Diferente do que vinha sendo feito com 3-2. O Scarpa é um jogador que pode jogar em diversas funções. Hoje ele jogou mais por dentro, né, como um meia, quase um meia esquerda, e o nosso ponta direita, que era o Vitor Hugo, ele era um ponta direita para marcar, mas para jogar ele virava um quarto homem pelo meio campo, então quase ficava um quadrado, de Alan Franco e Maicon como volantes, Vitor Hugo como meio direita para jogar e Scarpa como meia esquerda, e Dudu bem aberto na ponta esquerda com o Hulk flutuando de centroavante, mas caindo um pouquinho para o lado direito, aproveitando esse espaço ali que não tem o ponta. A ideia era muito tentar colocar esses jogadores nas suas posições onde mais se sentem à vontade. Mesmo que não fique algo simétrico, ali a gente consegue potencializar as virtudes dele e tentar fazer com que eles rendessem melhor no jogo de hoje. Começou aqui, vocês viram que eu recebi uma carninha aqui da esposa. Bom, vamos lá, galera. O esquema foi com 2 zagueiros aqui, 2 meias que jogavam, um aberto, um fechando pelo meio, com o Hulk passando pela meia direita, ataque direito. Pra você entender o que eu tô querendo dizer, você tinha 2 volantes mais fixos, tá certo? Alan Franco pela direita e Maicon pela esquerda. O Scarpa, ele caía pelo centro, que o objetivo era jogar como central, mas ele começou a cair mais pelo lado esquerdo, do abertão, e ele chegando pelo meio esquerdo. O Hulk, ele vinha pelo meio direito, entrando, flutuando livre, igual ele disse. E o Vitor Hugo atacando pelas pontas e na hora de fechar, fechando lá atrás. Lucas Gonçalves aí, mais uma vez, conseguiu um bom resultado, né? Apenas uma vez o Lucas Gonçalves não mitou, né? Bom, e vamos falar sobre a missão cumprida aí, ele falou sobre isso, vamos ouvir. Olha, muito também por mérito dos jogadores. A gente passou que seria um jogo decisivo, né? A hegemonia que o Atlético tem hoje no Campeonato Mineiro, de 6 títulos consecutivos, são muitos anos chegando na final, e que era uma missão que a gente tinha que cumprir aqui no jogo de hoje. Então a mensagem foi muito em cima disso, de trazer os jogadores mostrando a questão decisiva, recuperando a confiança para eles, para que eles pudessem fazer um jogo importante hoje. Cara, exatamente, o Henrique Vilar sempre disse, eu sempre concordei com essa fala dele, eu acho uma fala muito inteligente, que futebol é absolutamente confiança, a gente pode cravar, futebol é absolutamente confiança, e confiança é o nome que você conseguiu ontem com uma goleada de 7-2, obviamente que o Itabirito é um time fraquíssimo, obviamente que o Itabirito não é uma equipe que vai disputar qualquer coisa pra valer, é uma equipe frágil, só que é o seguinte, cara, quando você tem uma equipe frágil, você tem que surrar ela, e foi com o Atlético
Atlético fez. O Atlético surrou a equipe frágil. O ruim seria uma vitória de 2-0, um 3-1. Agora um 7-2 mostra uma elasticidade no placar, que ela é um pouco falsa porque a equipe é horrorosa, ok? Só que mostra um jogo interessante, mostra um jogo aberto, mostra uma figura nova na cabeça dos atletas. E isso sim me interessa, eu gosto disso, e isso daí me ganhou. Então eu sei, volto a dizer, que é uma equipe frágil, que não quer dizer nada no Campeonato Brasileiro de Série A. Concordo com você, mas o ímpeto, a vontade, inclusive de domínio de jogo, foi muito legal de se ver. Então a missão foi cumprida, sim, gostei da fala dele, achei que uma fala bem verdadeira, bem dentro da lógica, tá? Nada fora aí de uma razoabilidade. E ele falou também sobre a goleada, vamos ouvir. É uma situação rara, assim, claro que a gente vem para um jogo como esse com muito otimismo e querendo vencer o jogo, a gente espera isso, claro, trabalhamos para isso justamente, mas claro que com um placar tão elevado é uma coisa rara de acontecer no futebol, né? Então, principalmente num jogo decisivo como esse. Em relação a assumir a equipe, né, não é a primeira vez, já foram com essa 9 partidas. Isso tudo é confiança, né, da diretoria num projeto importante que o Galo tá fazendo, que tem um planejamento, que tem uma direção, que tem um caminho. E sempre que acontece algum desvio de percurso, que bom que a gente tem essa confiança para poder colocar e readquirir os resultados. A goleada é exatamente isso, eu tinha falado na frase anterior. Ela dá aquele alívio, entra um Cassier, mete um gol, o Hulk faz 3 gols, sabe? Joga o Vitor Hugo faz o dele, Scarpa faz o dele, ou seja, vai ganhando confiança, os jogadores vão ficando animados. Eu sei que é o fraquíssimo Campeonato Mineiro, mas dá ânimo, e ânimo no futebol é tudo, meu irmão. Ânimo no futebol é meio caminho. Então fiquei bem feliz aí com o placar. O placar foi um placar elástico, sim, foi um placar além do que se esperava, sim, foi um placar grosseiro em cima da equipe adversária, mas tudo que a gente precisava acontecer. Né? Bom, bora falar agora sobre Sampaoli, foi boicotado ou não. Ô, gente, bora falar se Sampaoli foi boicotado ou não. Cara, olha, eu tô agindo com muita sinceridade aqui. Eu não acredito que houve um boicote ao Sampaoli. Realmente não acredito que o Sampaoli foi boicotado. Não, o Sampaoli foi boicotado. Olha essa vitória, olha isso. Não. É esquema ruim mesmo. Tantos os jogos nós falávamos que o esquema que o Sampaoli estava utilizando não estava funcionando. Eu, inclusive, no jogo contra o Remo, no pós-jogo, disse o seguinte: tem que haver uma quebra de paradigma, e principalmente nos meus programas, quem acompanha aqui sabe disso. Falei, tem que quebrar o paradigma. Se o Sampaoli não quebrar o paradigma, não tem como. E ele não quer quebrar o paradigma. E a pior coisa que tem um técnico assim, o Filipão, quando chegou aqui, ele estava jogando no estilo do Cudê, ele falou, esse jeito não tá dando certo, eu vou agora do meu jeito. Levou o Atlético pro 3º lugar. O Milito começou voando, vocês vão lembrar, destruiu o Cruzeiro, destruindo o Campeonato Brasileiro, aí ele começa a ter aquela tanta de lesões. Aí o que acontece com o Milito? Ele pega e a galera saca o jogo dele. E o Atlético começa a perder pra caramba. E também, obviamente, as lesões atrapalhando, que a gente chegou a ter 13 lesões num jogo contra o Flamengo, 11 lesões num jogo contra o Palmeiras, né? Entre lesões, suspensos e tudo, convocados, coisa ridícula. E aí, cara, o que aconteceu? Diante desse cenário, o Milito olhou e falou, opa, preciso jogar agora no contragolpe. Jogou no contragolpe, levou o Galo a 2 finais. O bobão do Sampaoli, eu queria ter uma conversa com ele para perguntar, cara, por que você não quebra seus paradigmas? Por que as coisas que não estão funcionando você não tenta mudar e tenta ir por outro caminho? É dele, galera, não tem como. O cara quando é cabeça dura, o cara quando é difícil, o cara quando ele não quer saber da opinião do outro, acabou. E o Sampaoli é esse tipo de gente, infelizmente, que capacidade o cara tem, ele pensa o futebol muito fora da caixa, mas quando ele bitola. Então eu não acredito que houve um boicote à figura dele. O que eu acredito que aconteceu é que o esquema tático dele era uma porcaria e não funcionou. Bom, vamos dando continuidade aqui, né, gente? E agora falar sobre o Paulo Brax. Por que eu tô querendo trazer o Paulo Brax? Vocês vão lembrar que o Paulo Brax foi lá na HG Play antes da queda do Sampaoli. E ele falou essas coisas aqui. Vamos ouvir. A análise tem que ser geral, a análise tem que ser não só dos resultados, a análise tem que ser de performance no jogo. A gente tem dados suficientes para nos mostrar se a gente está produzindo mais ou não que o adversário, se a gente está entrando mais no último terço do que o adversário, se a gente está com mais expectativa de gol que o adversário, se a gente planifica o jogo e os jogadores executam ou não, se os jogos são diferentes entre si,
se a gente tem um padrão ou se a gente muda o padrão, se a gente usa mais o lado esquerdo, usa mais o lado direito, se os treinamentos estão sendo positivos, se os jogadores estão sendo, pelo menos, observados com as valências que eles têm, se a pré-temporada ela é boa, se ela não é, se a carga está suficiente, se a gente está tendo controle de carga, controle de lesões, tudo isso, Everton. E é lógico, aí eu vou entrar até num tema que espero que não seja polêmico, mas ele precisa ser falado. A gente trabalha no Atlético. O Atlético é um clube de massa. O Atlético é um clube popular na sua origem. E quando a gente faz a contratação do atual treinador, não foi só por isso, mas há um apelo popular pelo treinador. Isso não foi deixado de lado. Então, até isso interfere. Todas essas valências, esses avaliadores, e isso também a gente não pode tratar o clube, que é uma empresa que tem dono, mas que não tem uma frieza de uma empresa, uma multinacional, que trata com outro tema que não futebol. Futebol tá no nosso sangue, futebol tá na veia, então é diferente. Então todas essas valências, elas precisam ser observadas, o dia a dia conta muito, os jogadores assimilarem o plano de jogo, a evolução dos atletas. Hoje nós temos 10 atletas de categoria de base dentro do elenco principal, que baixou a nossa média de idade. A gente precisa avaliar esses jogadores, eles estão performando melhor, eles estão sendo bem cuidados, não só a parte física, mas os treinamentos estão fazendo esses jogadores aproximarem de um pico de performance. Então tudo isso precisa ser avaliado, não só o resultado de jogo-jogo. E eu acho que é por isso que ele foi demitido. Quando você vai fazer essas avaliações todas, quando você vai colocar tudo isso no projeto, você chega lá e repara que os seus jogadores de base não estão jogando, você repara que os contratados não estão tendo os minutos o suficientes para poder pegar ritmo de jogo, para poder ter entendimento tático. Você repara, então eu acho que no final das contas, eles fizeram todas essas análises e viram que o trabalho do Sampaoli não ia sair, porque hoje você tem tanto dado que você consegue enxergar e planificar isso tudo de uma maneira, assim, espetacular. Então eu acho que a demissão do Sampaoli advém daí, advém de um Atlético, de uma diretoria que enxergou que o trabalho do Sampaoli não ia sair daquele marasmo que se encontrava. Bora pro próximo tema. Hulk é uma lenda, um mito, um homem, uma máquina, né, de prazer atleticana, porque o cara mais uma vez se superou. Gente, o Hulk tá com 140 gols. Em um jogo, ele conseguiu passar o Guilherme. Ele era o oitavo, o Guilherme era o sétimo, o Guilherme tinha 139, o Hulk tinha 137, aí o Hulk fez o gol 138, 139 e o 140, né, nessa partida. Passou. Cara, o Hulk a 2 gols do Said, para se tornar o 6º maior artilheiro da história do Galo, e a 12 gols do Lucas Miranda, que é o que eu disse para vocês. Na minha opinião, o Hulk vai se tornar o 5º maior artilheiro da história do Galo, ficando atrás de Reinaldo, Dadá, Mário de Cássia e Guará. Aí eu não acho que ele alcança o Guará, não, porque aí ele teria que fazer, agora, ele teria que fazer 28 gols, 29 gols para passar o Guará. É muito gol e eu não acho que ele faz 29 gols, mesmo que seja em 2 temporadas. Eu não acredito nisso, né? E você tem que lembrar que nessa temporada ele já fez um bocado de gol. Então teria que fazer mais 29 gols além do que tem nessa temporada e na temporada que vem. Então, assim, eu não acredito que ele consiga passar o Guará, não. E o Mário de Cássia, de jeito nenhum, tem 195 gols. Mas o Hulk finca o seu pé como o maior jogador da história do Atlético. Pô, mas ele nem é o maior artilheiro? Mas ele é o cara que, diferente desses outros todos, ele ainda conseguiu uma Copa do Brasil, ele conseguiu um brasileiro, ele conseguiu, porque não, um vice-libertadores, um vice de Copa do Brasil, por 2 vezes 3º lugar no Campeonato Brasileiro. Ele é pentacampeão mineiro, ele não é hexa, porque ele não ganhou de 20, mas ele ganhou de 21, então ele pode se tornar hexa esse ano. Além disso, vice-campeão sul-americano, que eu não conto, mas o cara tem uma trajetória no teto, no alto o tempo todo. Então o Hulk, na minha opinião, já se torna o maior jogador da história do Atlético. Para você talvez não, mas para mim tá definido. Gente, o preço do argentino está definido e eu queria comentar sobre isso. Eu falei com vocês que eu ia tirar um momento para falar disso. Nós fizemos a contratação aí do Tomás Pérez, né? Empréstimo com passe fixado. O César Luiz Merlo e outros jornalistas estão comentando, e principalmente lá em Portugal, no A Bola, que o valor do atleta agora, e isso é que me chama a atenção, o valor do atleta é de 6 milhões de euros. Gente, quando eu venho aqui, clico euro, né? Veio aqui 6 milhões de euros. Vem aqui, ó, 6, 1, 2, 3. Eu tô falando de 37 milhões de reais. Não é caro, mas o meu pensamento reside no seguinte, eu acho que, né, não sei o que vocês vão pensar. Vamos lá. Primeira coisa, o cara tava no Porto B, foi comprado a 3, agora tá valendo 6. Eu acho que é de péssimo tom
esse valor, e tomara que o valor esteja errado, tomara que o valor não seja esse, tomara que o valor esteja longe. O Atlético não informa o valor, a gente já sabe disso, mas, cara, não faz sentido algum colocar um valor de 6 milhões de euros. Ah, mas se jogar muito tá barato. Mas pera aí, meu irmão, não é assim que o futebol funciona. O cara foi comprar da 3, foi pro Porto, tá mal no Porto, é relegado ao time B. Nós contratamos o cara e o cara valoriza 100%. Eu nunca vi isso na história do universo. É só o Atlético que aceita umas panaceias dessas. Então tomara que o Abola, o Merla, essa turma toda esteja errado. Ah, Rep, mas ele vai jogar tanto que ele vai valer 15. Beleza, irmão. Se nós vamos poder ter um lucro em cima dele, sim, tá tudo certo, ótimo, lucramos. Mas 6 milhões de euros tá saindo caro. Tomara a Deus que esse menino jogue. Eu aqui, ó, vou falar com vocês. É um primeiro volante. Tem características defensivas interessantes. Garcês falou muito bem dele. Depois nós vamos passar o vídeo do Garcês. Mas vamos ver. Vamos respirar fundo e aguardar as cenas dos próximos capítulos. Gente, agora a bomba, né? O Fred Augusto postou no seu Twitter, tá? Ontem, deixa eu ver se foi ontem ou se foi hoje, cara. E agora eu esqueci, deixa eu ver aqui o horário. Ah, hoje. Não, foi isso, foi ontem, tá certo? O Fred Augusto postou no seu Twitter o seguinte, tá? Não, peraí, foi ontem ou foi hoje? Peraí que eu tô com uma dúvida aqui agora, peraí. Há 14 horas atrás, tá? 14 horas, então foi no dia 14 que ele postou 11h30 da noite. Ele colocou o seguinte, ó, bastidores, Galo avança nas negociações e define reunião oficial com o treinador neste domingo. A diretoria do Atlético intensificou as movimentações no bastidores neste sábado em busca de novo técnico. Em segunda apuração, o clube realizou sondagem com diferentes nomes ao longo do dia e amanhã e domingo terá uma reunião oficial com um dos treinadores para avançar nas conversas e definir os próximos passos da negociação. Cara, tomara que aconteça, tomara que dê certo, tomara que feche isso o mais breve possível, o mais breve possível mesmo, porque a gente precisa, sabe, gente, ter a definição desse técnico o quanto antes, porque nós não podemos ficar à espera, nós não podemos ficar demorando a decidir. Vai ser ótimo que ele teria, se ele chegasse aqui segunda, terça-feira, um tempinho de treinamento, claro que ele não vai conseguir impor o jeito dele, claro que vai demorar alguma coisa, claro que vai delongar tempo, mas pelo menos ajeita a casa de uma maneira interessante. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo, deixa o like, se inscreva, ative o sininho de notificação. Beijo na alma, fique com Deus e valeu! Tamo junto, tchau!